E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre sistema cardiovascular. E nessa nossa videoaula nós vamos destacar a anatomia do coração. Vamos lá? Vem comigo aqui, olha só. Primeiramente, onde é que se localiza o nosso coração? O coração ele se localiza em uma região chamada de mediastino, região essa que fica entre os pulmões. Tudo bem? Vamos olhar essa figura aqui ao lado? Olha só. Aqui nós temos a representação de um coração, tudo bem? Do lado direito o pulmão direito e ao lado esquerdo o pulmão esquerdo. Vale destacar que o pulmão direito ele possui 3 lobos e o pulmão esquerdo possui 2 lobos. Se formos analisar aqui o formato do coração, né, nós vamos observar que o ápice do coração, que é essa projeção aqui mais distal do coração, ela se encaixa em uma concavidade que se localiza entre os lobos do pulmão esquerdo. Concavidade essa chamada de incisura cardíaca. Tudo bem? Então, de maneira bem direta, pessoal, o coração ele se localiza no mediastino, região essa que se encontra entre os 2 pulmões, e o ápice do coração se encaixa em uma cavidade entre os lobos do pulmão esquerdo, e essa concavidade é chamada de incisura cardíaca. Tudo bem? Então, o coração ele não se localiza ao lado esquerdo do peito. Somente o ápice do coração, que é voltada para o lado esquerdo do peito e se encaixa na concavidade chamada de incisura cardíaca. Olha só, além disso, nós sabemos que o coração ele fica apoiado sobre o diafragma, né? Fica acima do diafragma. E nós sabemos que o diafragma é o principal músculo responsável aí pela respiração, não é verdade? Além disso, o coração ele é considerado uma bomba. E por que ele é considerado uma bomba? O coração ele propulsiona sangue venoso, e o que viria a ser sangue venoso? É aquele sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Além disso, ele propulsiona sangue arterial, que é sangue rico em oxigênio e pobre em CO2, e além disso, ele propulsiona os nutrientes, né, para toda a circulação, para que esses nutrientes sejam distribuídos semelhantemente como os gases, né, no caso o oxigênio, e essa circulação vai permitir com que as células sejam nutridas e oxigenadas. Tudo bem? Então, eu deixo em destaque a vocês, né, essas considerações e vamos entender um pouquinho mais sobre esse órgão fabuloso. Bem, o coração ele está recoberto, protegido por uma membrana essa conhecida como pericárdio. Tá certo? Se nós formos analisar aqui uma secção feita no músculo, no coração como um todo, nós vamos observar que a camada mais externa do coração é formada por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é que dá origem ao chamado, né, pericárdio fibroso. Abaixo do tecido conjuntivo nós temos um outro tecido. Esse tecido aqui, ó, é o que dará origem ao pericárdio parietal. Atrás do pericárdio parietal nós temos o pericárdio visceral, que é o pericárdio que fica literalmente em contato com o músculo cardíaco, o miocárdio. Vale ressaltar que quando eu considero pericárdio parietal mais pericárdio visceral, eu tenho o chamado pericárdio seroso. Então, nós temos o pericárdio fibroso, que é formado por tecido conjuntivo, e nós temos o pericárdio seroso, que é formado pelo pericárdio parietal mais o pericárdio visceral, ou também chamado de epicárdio. Tudo bem? Olha só, pessoal, entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, nós temos uma cavidade, que é chamada de cavidade pericárdica. Nessa cavidade pericárdica se encontra o líquido pericárdico. E qual é a função do líquido pericárdico? Quando o coração contrai, em um processo que nós conhecemos como sístole, e quando ele relaxa, que é o processo que nós chamamos de diástole, o coração ele fica o tempo inteiro, e graças a Deus que ele fica por isso, contraindo e relaxando. Nesse processo de contrair e relaxar, o pericárdio parietal desliza sobre o pericárdio visceral, e esse deslizar dos pericárdios parietal sobre o visceral diminui o atrito do coração com a caixa torácica nos processos de sístole e diástole. Então, o líquido pericárdico ele reduz, né, os atritos ou os possíveis atritos que o coração poderia vir a ter aí
com a caixa torácica. Tudo bem? Olha só, atrás do pericárdio visceral nós temos um músculo cardíaco, que é conhecido como miocárdio. É exatamente esse carinha aí, né, que é importantíssimo para o processo de contração e relaxamento. Uma vez que há falta de oxigênio total ou parcial no músculo cardíaco, nós vamos ter problemas sérios aí, desde um infarto agudo do miocárdio ou até mesmo, né, a chamada angina pectoris ou simplesmente angina de peito, ou comumente chamada de dor no peito. Tá bom? Olha só, a porção mais interna do miocárdio é chamada de endocárdio. E essa estrutura aí, o endocárdio, ele fica literalmente em contato com o sangue. Então o endocárdio é a camada mais interna do endocárdio, o endocárdio é a camada mais interna do miocárdio e a parte que literalmente fica em contato com o sangue. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Essas considerações gerais aqui eu já trabalhei e já disse a vocês, mas eu deixo em destaque para que vocês anotem, tá joia? O pericárdio seroso é formado pelo pericárdio parietal mais o pericárdio visceral, perfeito? O pericárdio parietal é uma membrana mais externa quando comparada com o pericárdio visceral. Já o pericárdio visceral é uma membrana mais interna, que fica literalmente em contato com o músculo cardíaco. E nós temos aí a cavidade pericárdica, que é onde se encontra o líquido pericárdico. Agora, pessoal, vale destacar também que o nosso coração ele possui câmaras, ele possui cavidades. E ele possui 4 câmaras, chamadas de câmaras cardíacas. Nós temos aí o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Primeiramente vamos conhecer essas estruturas e no final dessa nossa aula eu vou falar a vocês como é que de fato o sangue circula por essas câmaras. Tudo bem? Muito bem. Além das câmaras cardíacas, nós temos aí, né, os vasos associados ao coração. Então nós temos aí a veia cava superior, a veia cava inferior, a artéria tronco pulmonar, que vai dar origem à artéria pulmonar esquerda e à artéria pulmonar direita. Nós temos as veias pulmonares, no caso a veia pulmonar esquerda e a veia pulmonar direita. Tudo bem? Nós vamos falar daqui a pouco sobre as coronárias, mas vamos destacar esses primeiros vasos aqui, que são os vasos, né, que normalmente se cobra com mais, vamos dizer assim, com mais frequência em provas por aí, tá bom? Então eu vou destacando aqui as funções sobre cada um desses vasos, né, e eu acabei me esquecendo. Nós temos aí a artéria aorta ascendente e a artéria aorta descendente. Tudo bem? Vamos lá então, olha só. Eu deixo essas considerações para que vocês anotem, tá? Mas essa relação aqui sobre o fluxo sanguíneo, como eu disse a vocês, eu vou destacar tudo isso lá nos nossos últimos slides, tá bom? Bem, nós temos aí, né, as estruturas que já foram relacionadas e discutidas com vocês, e nós temos então o epicárdio, que é a camada mais externa do coração, né, que nada mais é do que o pericárdio visceral, que fica literalmente em contato com o músculo cardíaco. O miocárdio, que é a parte muscular do coração, e o endocárdio, que é a parte que fica aí, literalmente em contato direto com o sangue. Bem, pessoal, há alguns slides atrás eu falei a vocês, né, sobre alguns vasos do coração. Nesse nosso slide nós vamos falar sobre coronárias e seio coronariano. Primeiro, qual é a função das coronárias? As coronárias são artérias responsáveis por oxigenar o músculo cardíaco. Então, sem as coronárias, o músculo não recebe o aporte de oxigênio adequado. Tudo bem? Mas de onde é que se originam as coronárias? As coronárias, elas se originam da artéria aorta. Vamos observar como é que funciona isso aqui? Olha só. Aqui acima nós temos a aorta. E na base da aorta nós temos a artéria coronária. Ou seja, aqui nós temos o tronco da artéria coronária direita, tudo bem? Que vai se ramificar aí, né? Formando a artéria interventricular posterior, que vai oxigenar a parte inferior aí dos ventrículos e também posterior dos ventrículos, melhor dizendo. E nós temos aí o tronco da artéria coronária esquerda, que vai se ramificar formando aí a artéria circunflexa,
né, e a artéria interventricular anterior. O que é importante que nós venhamos a saber sobre as coronárias é o seguinte: as coronárias são artérias. As artérias, elas se ramificam e formam as arteríolas. As arteríolas que se originaram das artérias se ramificam, né, e formam os capilares. E é exatamente nos capilares que vai ocorrer a troca de oxigênio. Então, a artéria coronária se ramifica, formam as arteríolas se ramificam e formam os capilares. Nos capilares ocorre, então, a troca gasosa. Esses capilares, eles se comunicam diretamente com vênulas. E essa intercomunicação entre capilares e vênulas nós chamamos de anastomose. As vênulas captam agora o sangue venoso, que se comunicam diretamente com as veias, né? E as veias se comunicam diretamente com o seio coronariano, que nada mais é do que também uma veia. O seio coronariano capta esse sangue venoso e leva esse sangue venoso para o átrio direito, para que esse sangue possa ser novamente oxigenado. Então, a artéria coronária se ramifica e forma as arteríolas, que se ramificam e formam os capilares. Oxigena o tecido, agora o sangue é venoso. Esses capilares se comunicam com as vênulas, que se comunicam com as veias se comunicam com o seio coronariano, e o seio coronariano transporta esse sangue venoso para o átrio direito, para que ele possa ser novamente oxigenado. Tudo bem? Olha só, como é que funciona isso esquematicamente? A aorta dará origem às coronárias, as coronárias se ramificam e formam os capilares se comunicam com as vênulas, e as vênulas, por sua vez, se comunicam com várias veias. Essas são as principais em destaque aqui do coração. As veias se comunicam com uma veia mais calibrosa, que é o seio coronariano, que por sua vez leva o sangue venoso para o átrio direito, para que ele possa ser, mais uma vez, esse sangue oxigenado. Tudo bem? Muito bem. Qual é o problema em relação às coronárias que nós vimos aí, ou que nós podemos lidar no nosso dia a dia em um processo clínico, né? Como eu disse a vocês, as coronárias são elas as responsáveis por oxigenar o músculo cardíaco. Então, se ocorrer um bloqueio total das coronárias, o músculo cardíaco fica sem aporte de oxigênio e, consequentemente, a pessoa ela vai desenvolver, né, ou vai ter aí o infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Agora, se ocorrer um bloqueio parcial das coronárias, vai faltar de maneira inadequada para o músculo cardíaco oxigênio. E essa falta de oxigênio, né, no músculo cardíaco vai fazer com que a pessoa muitas vezes sinta uma dor. E essa dor é chamada de angina, ou angina pectoris. Tudo bem? E essa dor, vale destacar que ela pode vir a ser irradiada para o membro superior esquerdo, que todos nós sabemos disso, né? Vários são os fatores que condicionam, né, o entupimento, aí, né, o bloqueio da artéria coronária. Vale destacar que os fatores relacionados ao sedentarismo, né, os hábitos de vida, o fator primordial que leva uma pessoa a ter problemas de obstrução das coronárias. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, além dos vasos, né, das câmaras cardíacas, o coração ele possui válvulas. E as válvulas do coração são classificadas de duas maneiras: as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares são aquelas que ficam entre os átrios e os ventrículos. E quais seriam então essas válvulas atrioventriculares? Nós temos aí a válvula tricúspide, que é a válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito. E nós temos também a válvula bicúspide, ou chamada de mitral, que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Além disso, nós temos a válvula aórtica. É através da válvula aórtica que o sangue arterial é direcionado para a artéria aorta. E nós temos também, né, a válvula pulmonar, que é onde o ventrículo direito bombeia o sangue para a artéria troncopulmonar, mas antes desse sangue chegar até a artéria troncopulmonar, ele precisa primeiramente passar pela válvula pulmonar. Ao passar pela válvula pulmonar, esse sangue venoso chega até a artéria troncopulmonar
e da artéria tronco pulmonar ele vai ser direcionado para o pulmão para que ocorra então a hematose. Tudo bem? Então, a classificação das válvulas: válvulas atrioventriculares, tricúspide e bicúspide. Válvulas semilunares são as válvulas pulmonar, ou melhor dizendo, a válvula pulmonar e aórtica. Tudo bem? Bem, além de todas essas estruturas que nós já trabalhamos, o coração ele possui um sistema de condução de corrente elétrica, que é o que nós chamamos de potencial de ação. Mas, primeiramente, onde é que se origina esse potencial de ação? O potencial de ação ele é originado no chamado nó sino-atrial. É no nó sino-atrial que ocorre a propagação de corrente elétrica. E é exatamente por essa corrente elétrica ser originada primeiramente no nó sino-atrial que o nó sino-atrial é considerado um marca-passo cardíaco. Então, o nó sino-atrial gera o potencial de ação, esse potencial de ação é transmitido para o nó atrioventricular, do nó atrioventricular para o feixe de His, e do feixe de His, esse potencial de ação vai ser conduzido aí para as fibras de Purkinje. Tudo bem? Agora, pessoal, quero destacar algo aqui a vocês. Se nós observarmos aqui do nó sino-atrial, o nó sino-atrial ele possui um ramo, tá vendo em amarelo aqui, que se projeta do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse ramo amarelo aqui é chamado de ramo de Beckmann, ou feixe de Beckmann, depende da literatura a qual você está estudando. E o feixe de Beckmann, ele serve para sincronizar os processos, né, de contração entre os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo. Tudo bem? Então, como é que se organiza esse sistema de condução do coração? Como eu disse a vocês, só para vocês anotarem aí, nó sino-atrial promove a contração do miocárdio atrial direito e esquerdo. Esse potencial de ação é direcionado para o nódulo atrioventricular, do nódulo atrioventricular feixe de His e do feixe de His para as fibras de Purkinje, e as fibras de Purkinje aí promovem a contração do miocárdio ventricular direito e esquerdo. Tudo bem? Bem, como eu disse a vocês, nos nossos últimos slides, melhor dizendo, eu ia dizer a vocês como é que o sangue, né, circula por essa bomba magnífica que é o coração. Bem, vamos falar então sobre todas as etapas agora do fluxo sanguíneo no coração, tudo bem? Então, olha só, o sangue venoso, ele chega ao coração através das veias cavas superior e inferior. A veia cava superior, ela traz sangue venoso da parte superior do tórax, perfeito? Dos membros superiores, pescoço e cabeça. A veia cava inferior traz sangue venoso da parte inferior do tórax e abdômen e dos membros inferiores. Esse sangue venoso, ao chegar na veia cava superior e inferior, ele vai ser direcionado para o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai atravessar a válvula tricúspide e chegará ao ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue, ao ser bombeado, né, pelo ventrículo direito, ele vai atravessar a válvula pulmonar e chegará até a artéria tronco pulmonar. A artéria tronco pulmonar vai se ramificar em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar direita e esquerda vai levar esse sangue venoso até os pulmões. E nos pulmões vai ocorrer então a troca gasosa, no caso a hematose. Esse sangue agora oxigenado, ou seja, esse sangue arterial, ele vai voltar para o coração. E ele volta para o coração através das veias pulmonares direita e veia pulmonar esquerda. As veias pulmonares direita e esquerda trazem esse sangue arterial e leva esse sangue arterial para o átrio esquerdo. Ao chegar no átrio esquerdo, esse sangue vai atravessar a válvula bicúspide e chegará até o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, quando o ventrículo esquerdo contrai, no processo que nós chamamos de sístole, esse sangue ele é direcionado para a aorta. Mas antes de chegar à aorta, esse sangue atravessa primeiramente a válvula aórtica. E ao atravessar a válvula aórtica, esse sangue chega na artéria aorta ascendente e descendente, né? E esse sangue agora, que é um sangue arterial rico em oxigênio, ele vai oxigenar todos os nossos tecidos do nosso organismo. Tudo bem?
Pessoal, olha só, aqui existem os ramos da artéria aorta, né, para que vocês anotem aí. E para nós finalizarmos aqui, né, existe dois conceitos em relação ao fluxo sanguíneo, que é o chamado aí circulação pulmonar ou pequena circulação e circulação sistêmica. O que viria a ser a circulação pulmonar? É aquela circulação que passa por vasos que conduzem o sangue venoso do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Quais seriam esses vasos? Nós temos aí a artéria tronco-pulmonar, a artéria pulmonar direita e esquerda e as veias pulmonares. São esses os vasos que compõem a pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar. E a circulação sistêmica? É aquela circulação em que, do ventrículo esquerdo, esse sangue é bombeado para a aorta, e da aorta vai circular esse sangue arterial por todos os outros vasos, né, do nosso corpo. Por isso que ele é chamado de circulação sistêmica. Tudo bem? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado a cada um aí sobre esse sistema que é tão importante para o nosso corpo. E a partir de agora, né, nas próximas aulas, nós vamos falar muito sobre fisiologia. Deus abençoe vocês, bons estudos e até a próxima.